Olá, este é o Entra na Roda Talks e eu sou a Flávia Torres. Hoje nós vamos continuar conversando sobre amamentação. Se você não assistiu o primeiro vídeo que nós fizemos sobre esse assunto, acesse aqui o link e confira que a gente já falou muita coisa boa e vai continuar falando agora sobre o assunto. Oi, eu sou Patrícia Grise e para continuar falando do assunto, nós estamos aqui com a doutora Dani Tescari, que ela é médica, pediatra, amamentóloga e mãe de 2, com formação em banco de leite humano, psicanálise com crianças, Master Code pelo IGT e especialista em inteligência emocional. E eu já aproveito para pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo. Se você não está inscrito, inscreva-se. E se puder, ative o sininho das notificações para receber sempre nossos conteúdos. E eu quero te contar também sobre o Entra na Roda. Nós, no Entra na Roda, promovemos conteúdos, fazemos rodas de conversa e workshops em apoio às fases de transição da vida, como, por exemplo, a tentativa de engravidar, a gravidez, o puerpério, a parentalidade homoafetiva e a menopausa. Bom, então, nós estamos aqui hoje com a Dani. Obrigada, Dani. De nada, aqui meninas. de novo com a gente. É um prazer. Legal. A gente, no último vídeo, a gente acabou com uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Que é muito importante. É sobre os alimentos e a amamentação, né? O que ajuda, o que atrapalha, se existe isso mesmo. Então, conta um pouquinho pra gente. Ai, Paty, eu amo essa pergunta, principalmente porque tem muito folclore em cima disso, né? As mães da gente falavam assim, ai, come canjica, que aumenta o leite, né? Ai, toma Malzibir, que ajuda a melhorar a amamentação. Então, primeira coisa que eu queria trazer, e que eu sempre falo isso tanto para as minhas pacientes no consultório, como para as minhas alunas no Amaternando, é que existe muito mito, existe muita crendice, existe muita superstição com relação a isso. Se a gente for analisar o que ajuda e o que atrapalha, tem sempre um fundamento, deixar a mãe mais calma. Então, vamos falar assim, eu quero falar da canjica, da Malzibir e do que realmente ajuda, né? Primeiro, canjica é um alimento cheio de caloria e açúcar. O que o açúcar faz com a gente? Acalma, né? Quem não assistiu, assiste o primeiro vídeo. Eu falei muito do ciclo da frustração, dos hormônios, de como ajuda a produção de leite. Tudo que acalma a mãe e diminui os hormônios do estresse, né? A adrenalina, cortisol, vai favorecer com que o leite seja produzido num volume maior e seja mais liberado para o bebê. Então, quando você come um alimento super gostoso, todo doce, a gente fica se sentindo mega feliz, relaxa, e aí isso aumenta a produção de leite. A Malzibir, a cerveja preta, né, classicamente, a Malzibir aumenta o leite. A Malzibir tem um problema muito sério, ela tem um componente alcoólico. E no componente alcoólico, o que o álcool faz com a gente? O álcool é bebida para dar alegria, para celebrações, ele relaxa. Então, quando ele relaxa, a mãe... Acontece todo esse mecanismo no leite também, mas a gente também está passando um componente alcoólico para o bebê. Eu já vi o bebê entrar em coma alcoólico e passar dias mamando, tomando banho e trocando roupa, totalmente dormindo, em coma. Então, a gente não pode tomar conteúdos alcoólicos quando está amamentando. Tem uns segredinhos, né, para tomar a sua taça de vinho e proteger a amamentação e proteger o bebê. Mas não é isso que aumenta o leite. O que aumenta o leite é uma alimentação, e aqui eu vou acabar, né, com todos os folclores, uma alimentação saudável, balanceada, como qualquer outra deve ser. Dentro da Amaternando, eu ensino a regra do 4-5. Divide o prato em 4, mantenha os 4 grandes grupos, né? Lá eu falo em detalhes, mas basicamente é isso. De carboidratos, energias, proteínas, legumes e folhas, em 5 cores diferentes no dia. Então, a alimentação para a mãe que amamenta tem que ser tão saudável como a de qualquer outra pessoa, para poder o organismo dela tirar tudo que precisa para o bebê. E aí as pessoas falam assim, não pode comer feijão, não pode comer brócolis, não pode comer peixe, não pode comer limão, né? Não pode tomar leite de vaca, não pode comer chocolate, não pode comer café, todo esse folclore. Então, primeira regra dos alimentos da mãe que amamenta, tem que testar. O que a gente tem comprovação científica é que alguns alimentos realmente podem estar relacionados com desconfortos como cólica, como intolerâncias para o bebê, intolerâncias mais na faixa da alergia, são o leite de vaca e os derivados, e as leguminosas, que são feijão, ervilha, lentilha. Eles têm uma
capacidade de provocar um pouco mais de desconforto no bebê. Isso está provado. Mas não quer dizer que vai ter. Que todo bebê tenha, né? Exatamente, você tem que testar. Por exemplo, o João, quando nasceu, eu tenho, né, o João tem 12, a Gabi tem 8. O João tinha 4 meses e eu nunca fui muito fã de leite. Então, eu não tomava nada de leite. Mas quando ele tinha 4 meses, teve um aniversário em casa. E eu falei, hoje eu vou tirar o atraso do brigadeiro. Eu comi 3 brigadeiros lá numa festa. Nossa, brigadeirões... você comeu, você foi bem comportada, hein? Não eram brigadeiros grandes, muito comportada, né? Mas eu passei a noite com um menino chorando de cólica, fazendo cocô verde. Por quê? Porque nele teve repercussão. O chocolate, o café, o chá preto, por exemplo, eles têm substâncias que são estimulantes do sistema nervoso central. As xantinas, a cafeína, eles deixam a gente mais agitado, mais alerta. Então, quando você tem uma alta ingesta de cafeína ou dos estimulantes, isso passa pelo leite materno para o bebê, só que o bebê não tem como mandar isso embora, como metabolizar isso. Então, ele pode ficar mais agitado, mais irritado, e nisso ele vai se espernear mais. A cólica, que é fisiológica, que é normal no finalzinho do dia, vai ser pior. A hora que ele chorar de frio, da fralda, do banho, da fome, vai ser pior. E nisso a mãe vai ficando nervosa, a mãe fica nervosa, e a produção de leite bloqueia, né? Então, tudo que a gente fala de que o que pode e o que não pode comer, primeira regra, tem que testar. Segunda regra, tem que ter uma alimentação variada que inclua tudo. Se você começa a tirar tudo da mãe, aquela mãe vai se sentir como e a amamentação vai ser afetada por isso. Né? Então, não tem comprovação científica de vários alimentos e acho que a regra não restringe a sua alimentação, se conecte com o seu bebê, conheça seu bebê para observar que reação vai ter nele e saiba que a reação do que você come, geralmente, ela vem no dia seguinte, né? Então, a gente olha nas próximas... começa 2, 3 horas depois, eu já ter presença no leite e nas próximas 24 horas você pode ter repercussão. E, realmente, se tiver cólicas muito intensas, se tiver irritabilidade muito grande, sempre procurar fazer isso junto com o profissional. Sim, e é muito importante também a hidratação, né? Eu acho que... para ajudar a amamentação? Muito boa pergunta, da mãe Paty. se manter hidratada, né? A mãe, né? Porque não precisa dar água mais pro bebê além do leite. De jeito nenhum. O leite materno, ele é perfeito pro bebê. Tudo que ele precisa tá lá. Se ele tá com sede, você dá de mamar, vai toda a água que ele precisa e de quebra vai gordurinha, proteína, vitamina, anticorpos, um monte de coisa junto, né? Então, o bebê não precisa de água, não precisa de chá, porque o peito é mais calmante do que qualquer chá que possa dar. Não precisa de outros leites. O leite materno é perfeito. Mas, principalmente, a mãe precisa estar bem hidratada. Por quê? Porque vai fazer leite, se ela estiver pouco hidratada, mas ela vai se sentir mal. Ela pode ter todos os sintomas da desidratação, que as pessoas geralmente não sabem, não pensam. Se o intestino não funciona bem, pode ser baixa ingesta de água, dor de cabeça. É o primeiro sintoma de desidratação. Então, a mãe fica se sentindo mal e ela está desidratada. Está fazendo leite, ela vai fazer leite. Ela tem que tomar água na medida da sua sede. E aqui eu vou ensinar, então, um truque, que é a regra dentro da maternando, né? A garrafinha mágica. Vocês conhecem a garrafinha mágica? Não. Vocês não conhecem, né? Eu conheci meu garrafão, que estava do meu lado. A garrafinha mágica, ela funciona assim. Todo lugar que a mãe senta tem uma garrafinha cheia de água do lado dela. Ela aparece assim do nada. A garrafinha mágica. Surge. Então, ter as garrafinhas mágicas em todos os lugares onde ela possa estar, para ela sempre tomar água, se manter hidratada na medida da sede dela. Então, o tanto que ela tiver sede, ela pode e deve tomar. Ela não precisa se hiperidratar, mas ela naturalmente vai ter mais sede se ela estiver amamentando bem. Muito bom. E, doutora Dani, quem fez ou redução ou colocou silicone nas mamas, pode amamentar? Ai, que pergunta boa. Paty, sabe que uma mãe que fez uma cirurgia de redução de mama foi o início da maternando, né? Tava contando outro dia pra Paty que foi uma paciente da minha ginecologista que chegou que tinha feito a cirurgia de redução de mama, a mamoplastia redutora, como a gente chama. E chegou para ela e perguntou, como é que eu faço para amamentar? Eu vou ter problema? Aí, a ginecologista dela, que também era minha, veio me perguntar isso. Eu comecei a explicar para ela, falou, peraí, né? Eu vou mandar ela passar com você. Aí ela marcou consulta, gestante, né? Falei, ai, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa mãe, né? A entender tudo, por que a mamoplastia redutora pode dar problema e pode não dar problema. E aí eu fiz o roteirinho, né?
como é a mama, como é que a mama produz o leite, como é que o bebê tira leite da mama, como é que a gente ajusta quando dá um problema, como é que a gente protege a amamentação, como é que segue em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. E aí essa moça veio, eu expliquei tudo isso pra ela, e sabe que problema que ela teve na amamentação? Zero. Olha que E maravilha. aquele roteiro, falei, opa, isso aqui foi legal, né? Aquele roteiro que eu fazia, engenharia reversa, não teve problema com a amamentação, aí então vou explicar isso aqui pra ela aqui antes, pra ela não ter esse problema, pra ela evitar esse problema. E virou o meu roteiro de preparação da gestante, que é o curso, que é o programa da Maternando, né? E lá, o que eu expliquei pra ela? Que quando se faz uma cirurgia de redução de mama, pra diminuição do volume, o principal volume de uma mama, ele é dado, as pessoas acham que é mama, né? Não é, pela gordura que tem ao redor ou em volta da mama. O tamanho da mama é dado pela quantidade de gordura que você tem ao redor daquele tecido da glândula. Então, se você fez uma mamoplastia redutora, principalmente está sendo retirado o volume. Você pode fazer essa retirada e a glândula continuar plenamente funcionante. Né? O que sobra de glândula está sendo ativado e produzido de leite. Mas a questão é por onde a cirurgia é feita. Se a entrada, onde o cirurgião faz a incisão, se ele faz ao redor do mamilo e faz uma incisão abaixo, ou se ele faz lá embaixo da mama, no sulco inframamário. Quando se faz a incisão ao redor da areola, né? Ao redor da areola, para fazer o descolamento, tirar tecido mamário e reconstruir, ali você pode lesar ductos, canaizinhos que trazem o leite de dentro da mama até o mamilo, até os orifícios na ponta do mamilo, por onde esse leite vai ser conduzido. Então, se você tiver lesão nesses canaizinhos, é como se você perdesse a comunicação com aquelas partes da glândula. Aquilo não vai conseguir produzir leite que chegue no bebê. Então, quando você vai fazer uma mamoplastia redutora, uma cirurgia de redução de mama, numa adolescente, por exemplo, como é muito comum, né? Ou numa adulta jovem que ainda não teve todos os seus filhos, ou às vezes nem nunca engravidou, né? Você tem que tomar certos cuidados, porque aquela mãe hoje não quer amamentar, mas ir lá na frente, ela fala, nem tá pensando na amamentação. Sim. Quem tem que pensar é o cirurgião, mas ela já fez isso lá. Então, pensa como foi a técnica da cirurgia redutora e como ela vai otimizar todo o resto do que ela tem de glândula, né? Para poder ter uma produção de leite suficiente, né? Que a gente acha que vai falar disso depois, né? Vocês me mandaram umas perguntas bárbaras, incríveis. Então, se você faz o melhor manejo estruturado sublime, né? Se você cuida de todas as etapas dessa amamentação, ela pode amamentar absolutamente de forma suficiente. Isso funciona com quem colocou silicone também? Quem colocou silicone é uma outra questão. É diferente? É diferente. O silicone, ele não entra onde a gente vai tirar a gordura para diminuir o tamanho da mama. Mamoplastia redutora trabalha na mama e na gordura. O silicone, geralmente, ele é colocado atrás da musculatura que sustenta a glândula e a gordura. Então, a gente tem os ossos, as nossas costelas, a gente tem músculo peitoral, a gente tem a glândula mamária, a gordura e a pele. O silicone, geralmente, as bolsinhas são colocadas retromuscular. Porque é onde tem espaço para ele entrar e poder fazer toda essa acomodação. Na grande maioria dos casos. Às vezes, quando não tem mama, agenesia de mama, hipoplasia de mama, pode ser usada outra técnica. Mas a gente entra numa outra questão com a amamentação. Mas, em geral, o silicone ele é colocado retromuscular. E o que ele faz? Ele protrui a mama, né? Ele deixa a mama mais levantadinha, mais empinada, mais esticada. E essa mama mais esticada, ela pode ficar apertada entre a pele e o músculo. Então, é como se você tem uma coisa que tem que aumentar de tamanho, tem que encher de leite e tem que esvaziar esse leite. Para esvaziar essa mama, precisa o mamilo e a areola estar molinhos. A gente falou, né? Quem não viu o vídeo passado, vai lá. De pega, correta, né? O mamilo, a areola tem que estar bem flácidos, bem molinhos para o bebê conseguir fazer a posição eficiente, a posição adequada e tirar esse leite. E às vezes uma mama com prótese de silicone, ela tá tão esticada... Não vai ter espaço para esse movimento, que o bebê movimento, não consegue né? fazer uma boa pega. Aí ele pega só no mamilo e dá todos aqueles problemas. Então, tudo isso pode ser super bem conduzido, dependendo da mãe se preparar bem, dela saber as técnicas desde o primeiro dia, para não sair no 2º, 3º dia da maternidade, já toda com dor, com fissura, com complemento, que é o que a gente sabe que acontece hoje em dia, né? Então, estando bem preparada e manejando essa amamentação, ela tem absolutamente toda a chance de amamentar bem, de andar bem.
Fala, Paty. Eu estava pensando isso, né? Que também tem a questão da mama muito grande, né? Às vezes a gente vê que é difícil, às vezes, a mulher se posicionar para o bebê mamar, né? Que eu acho que tem essa de quem tirou e de tudo, mas também tem essa questão, muitas vezes, da mãe desistir por achar que tem a mama muito grande e que o bebê não consegue nem fazer a pega direito. Isso é muito legal. Eu tive um caso recente no consultório que a gente teve até a gente junta as coisas, né? Você tem as mamas grandes, as mamas pequenas, os bebês que têm alguma dificuldade. Então, até eu conto, porque eles me autorizaram a contar, né? Eu tinha uma mãe agora recente que tinha uma mama grande, de volume grande, e o bebê tinha um freio lingual bem comprometido, né? Então, teve que fazer cirurgia precoce, rápido, para a gente poder resgatar todo o trabalho. Eles estão lindos. Agora, a gente já está quase suspendendo, né, a complementação. E ela mamando super bem, mas no começo ela teve muita dificuldade. Por quê? A mama muito grande, ela pende. E quando ela pende, para a mãe conseguir posicionar o bebê daquele jeito que a gente falou no outro vídeo, né? Pegando bem embaixo, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Aí ela vai tentar compensar isso, segurando o nenê, segurando a mama, vai ficando toda torta. E essa contratura muscular libera adrenalina, cortisol. E o que a gente faz em mamas grandes? Primeiro, avalia a mamada, acompanha essa mãe, orienta, e tem várias técnicas. Uma coisa que elas geralmente não sabem, que elas podem e devem amamentar deitadas na cama. Quando a mãe deita, né? Ela fica deitadinha, de lado. Ela consegue posicionar o bebê na manobra do esquimó, né? No beijinho do esquimó. E aí o bebê fazer uma pega adequada. Existem também técnicas que usam suspensórios para elevação da mama. Tipoinha, né? Tipoinha, né? Que também tudo que for bom para a mãe e para o bebê, né? Para a gente buscar chegar na pega boa, né? Na pega ótima, que é sem dor. Então, às vezes a mãe, assim, eu devia ter feito cirurgia. Não, a cirurgia ia ser mais difícil a amamentação, né? A gente entra na outra questão, na questão anterior, né? Doutora Dani, eu vou fazer 2 perguntas em uma, que acho que tem a ver. Primeiro, como que a mãe fica sabendo que o leite desceu, como que essa história de leite desceu? E assim, a gente vê que é comum as mães se angustiarem com a quantidade, com a suposta quantidade adequada, eu tenho, não tenho, a quantidade de leite, se ele é suficiente ou não. O que você tem a dizer para essas mães, para elas se tranquilizarem? Isso é incrível. A gente estava até conversando um pouco antes, né? Eu estava falando para a Paty que saber se o leite desceu ou não é uma coisa que passa pela cabeça de toda mãe, né? Será que o leite desceu? Será que não desceu? Em geral, pelos mecanismos hormonais da gravidez, né? O bebê nasceu, depois que o bebê nasce, tem outro nascimento, né? Que é a placenta. Nasce a placenta e vão embora os hormônios da gravidez. E aí começa a estimular os hormônios da amamentação, começam a estimular a mama. Então, geralmente, essa descida do leite que as mulheres sentem um aumento de volume, né? Aqueles calafrios, né? O vermelhão. Fica, né? quente. Fica engurgitado, que a gente chama, né? Fica aquele inchado. Ele vai acontecer, em geral, 48 a 72 horas depois do parto. Esse pode demorar até 5, 7 dias e pode não acontecer. E quando não acontece, o que vem no imaginário? Mas, meu leite não desceu, né? Aí a gente tem todos os fatores envolvidos. Aí você tem um bebê que ele é esfomeado, que ele é muito eficiente para tirar leite. E ela não vai sentir esse engurgitamento porque está sendo muito bem esvaziado. Às vezes você tem uma mãe que não tem um monte de hormônio, que tem os hormônios naquele nível suficiente para produzir leite, mas não faz uma hiperlactação. Acho que a primeira turma da Maternando, lá em maio de 2018, eu tinha uma aluna que era de Curitiba. Uma fofa, né? Aí ela brincava assim, minha avó é holandesa, por isso que eu produzo tanto leite. Ela produzia tanto leite, tanto. Assim, a família, todo mundo assim, né? As mães tudo holandesa. Né? As brincadeiras à parte, ela que falava isso. Mas era verdade, ela tinha uma hiperlactação. E isso é muito variável. Em medicina, a gente distribui tudo que é da população em curvas de Gauss. A gente faz uma distribuição modal. Então, você tem a maioria da população que produz naquela faixa de volume de leite. Uma pequena parte da população produz muito leite, uma pequena parte da população produz menos leite. A quantidade de gordura também tem uma distribuição modal, que a gente fala. Então, ter apojadura ou não ter apojadura não é a questão. A questão é a outra, né? Que você falou, né? Se ela se angustiam... Porque acha que não está tendo a quantidade
suficiente. Na verdade, eu lembrei de uma outra coisa agora, mas eu acho que acontece só no começo, que é quando tem essa descida, é exatamente que, assim, o peito fica estourando, né? Parece que tem tanto leite que começa a doer muito, começa a latejar, né? E aí o bebê às vezes não dá passeio, o bebê não dá conta de esvaziar. Mas sabe que aí o que você diz, o apoio, a orientação, a informação é muito importante, porque eu tive meus bebês em 2 lugares diferentes. O primeiro lugar tinha um apoio muito bom à amamentação. Então, eu, sim, tive isso, mas eu soube manejar, que é exatamente o que você disse, né? O segundo lugar, as enfermeiras olhavam, eu desesperada. E você já tinha tido o primeiro, né? Teoricamente, você já deveria saber, né? A gente esquece essas coisas. Não, esquece e você se sente vulnerável, né? Porque aí eu falava, eu tô com o peito assim, o que eu posso fazer? Eu já sabia o que eu podia fazer, só que lá no segundo, eles me deram uma orientação diferente, dizendo... Porque no primeiro foi a questão da massagem, né? Para você esvaziar um pouquinho, fazer ordenha e tal. O segundo, não, você não faz nada. Aí eu pergunto, mas o que eu faço? Não sei, não posso fazer nada. Eu juro que eu ouvi essa frase, eu não posso fazer nada. É que por mais que a gente saiba, né? Eu acho que você precisa da autorização, né? De alguém falando, olha... Eu acho que é um momento de vulnerabilidade, é um apoio, né? Você fica assim, precisando de alguma ajuda. Não, teve uma das minhas alunas, ela falou assim, o que eu achei mais incrível de fazer o Maternando é porque a gente vira autora da própria história. E é isso, né? Você precisa ter um lugar que te apoie no que você quer fazer, nas suas decisões, né? Então, eu sei, mas eu quero um apoio, é ter alguém do seu lado que tá falando, é isso mesmo, vai em frente. Você consegue, né? Acho que colocando você num lugar da confiança, lembra da tríade da confiança? Você pega o conhecimento, né? Traz para o entendimento e você faz as ações. E essa hora, você tem que estar perto de quem quer a mesma coisa que você e quem você confia que vai te orientar do jeito certo, né? Porque você estava lá na maternidade, então você estava no 2º, 3º dia no máximo de nascimento, né? Não, acho que isso foi logo no primeiro segundo dia. Quando é que você tem que saber fazer a massagem, fazer ordenha? Antes do bebê nascer. Né? E as pessoas falam assim, não, depois tem consultora, eu vou estar junto com você. Se dá uma zica aí, né? Racha, sai rachado, já começa, é o começo de um desmame. E aí, acho que tem uma coisa muito bacana nisso que você falou, que é a confiança do que você sabe que tem que ser feito, né? E eu queria puxar essa coisa da confiança para o leite ser suficiente. Sim. Né? Que é confiança em si, né? Confiança em si e no seu leite. Que é muita gente escuta, né? Ah, seu leite é fraco, né? Ah, não tá ganhando peso porque seu leite magrinho, é fraco. E aí aquela mulher vai ficando, né, com a autoestima dela. Ah, meu leite é fraco, então melhor eu parar e aquilo lá vai só... Você sabe que eu comecei o Maternando achando que eu estava fazendo isso por trabalho. Eu entendi que a minha missão era aumentar o amor no mundo, ajudando as mães e os bebês a viverem a amamentação de uma forma mais amorosa. Se a amamentação dá certo, né, a mãe vai ter uma experiência mais amorosa na maternidade. E isso é químico, isso não é psicológico, nem firula, não. A prolactina e a ocitocina, que são liberadas o tempo todo na amamentação, são hormônios que fazem memória, impregnação, e são os hormônios da conexão do amor. Então, a mulher que amamenta, ela sofre alterações estruturais no cérebro, em algumas estruturas do cérebro, por causa desses hormônios que estão o tempo inteiro ali presentes. E aí, quando ela está amamentando, eles ficam mais tempo do que as mulheres que só tiveram na gravidez. Mas esse amor, né, precisa existir primeiro uma amamentação que deu certo. E esse conceito de saber se a amamentação está dando certo passa pelo leite, né? As mulheres acham... Temos 2 conceitos aqui que eu quero separar que são super importantes. Um é se o leite é fraco ou é forte, e o outro é se o leite é suficiente. São coisas completamente diferentes e as pessoas acham que são a mesma coisa. Então, vamos falar primeiro do leite fraco e leite forte, né? Tem tempo ainda? Claro, pode continuar falando à vontade. O leite fraco e o leite forte estão no imaginário, né? Acho que é um dos meus vídeos mais vistos, mais comentados. Estão no imaginário das pessoas porque a gente compara o leite humano com outros leites. Pega o leite do bezerro, ele é brancão, né? Separa uma camada de gordura que a gente bate e faz espuma, para aquele monte de espuma em cima do café, né? Tem um monte de gordura. Olha o tamanho do bezerro, olha o tamanho do filhote, né? Da vaca. O leite humano, ele é
feito para alimentar um bebê que tem menos de 5% do tamanho de um bezerro, né? E ele é espécie específico, que a gente chama, né? E não tem nada, absolutamente nada de fraco. Hoje tem muitas questões com relação ao marketing, né, das indústrias, que usam argumentos como, por exemplo, o leite de forma que tem componentes idênticos ao leite materno. Mentira. Nunca tem, não vai e nunca vai ter. Não tem, não teve e nunca vai ter. O que se faz nas fórmulas é tentar adequar, ajustar um pouco a composição dos tipos de proteína, dos tipos de açúcar, dos tipos de gordura que vão ser colocados ali de forma artificial para tentar nutrir o bebê o melhor possível, na ausência do leite materno. Mas o leite materno tem coisas que são específicas da espécie humana, e quando você põe esses componentes num leite artificial, você trouxe de outro lugar, você não trouxe da espécie humana. Então, eles são diferentes. Primeiro, eles são diferentes. Segundo, tem coisas que vêm só no leite materno. Então, a gente tem hormônios de crescimento, a gente tem partes de DNA, de carga genética, que são passados pelo leite, que são os RNAs mensageiros, que são pequenas estruturas do nosso código genético que mandam produzir enzimas, hormônios e substâncias de proteção no bebê. Isso não tem como pôr no leite artificial. Tem hormônio de crescimento, tem lactoferrina, lisosinas, são substâncias, enzimas e substâncias que o nosso corpo produz, que passam pelo leite materno para o bebê, que fazem toda a proteção contra infecções, que matam bactérias. E tem célula-tronco. Quem é que fala de reprodução, né? Conhece esse assunto, né? O leite materno tem célula-tronco e está o tempo inteiro dando para o bebê capacidade de recuperar, de reparar, de consertar os tecidos. E as células-tronco que vão pelo leite materno para o bebê, elas permanecem durante muitos anos ainda viáveis no bebê. Então, a gente tem coisas incomparáveis e que nunca vão ser substituídas de outra forma. Mas quando a gente fala de leite, a mãe fala de leite fraco, de leite forte, ela está indo para o imaginário do ganho de peso, né? Então, se o bebê ganha peso, ele é gordinho, ele é gordo. O leite é forte. O leite é forte, né? E aí, o bebê é magrinho, é pequeno, o leite é fraco. E a gente coloca na balança pesos iguais para coisas diferentes. Você vai comparar ganho de peso com desenvolvimento. Então, essa é a segunda parte, né? O primeiro conceito é leite forte versus leite fraco. Não existe isso no leite humano. O segundo é que se o leite é suficiente ou se o leite não é suficiente. E aí que entra a confusão. Porque as pessoas acham que o que importa é o ganho de peso, né? Que o ganho de bebê ganhou bastante peso, ele está melhor. E, na verdade, não é essa a questão. Quanta gente está com um monte de ganho de peso aí lá na frente, com diabetes, obesidade, pressão alta, e vivendo menos, morrendo cedo por causa disso. E o que a gente olha no bebê, o que tem que ser olhado, não é o quanto ele está engordando, é o quanto ele está se desenvolvendo de forma global. Então, dentro do maternando, lá no mapa da mina do leite materno, que a gente avalia o bebê e avalia a mãe para saber se a mamada está sendo suficiente, a gente avalia 6 coisas no bebê, além do ganho de peso. E eu vou dar essas rapidinho, só uma pincelada nisso, que eu acho que é importante. Porque a gente avalia como é que está a vitalidade desse bebê. Se ele acorda e chora forte para mamar. Como é que está a vitalidade na mamada? Se ele é eficiente para mamar forte. A gente avalia como é que está fazendo xixi, né? A gente avalia os marcos de desenvolvimento. E a gente avalia peso. E a gente avalia também a estatura. Então, às vezes, o bebê não engorda muito, mas ele cresce. Essa mãe tem um leite super proteico, mas menos gordo, né? É um leite muito rico nutricionalmente, mas não é um leite que engorda. Então, quando você olha o desenvolvimento do bebê de forma global, então ele é um bebê que olha, atento, está esperto, está se relacionando, está super vitalizado, eu vou pegar isso e eu vou rifar, tipo, quem dá mais? Né? Vou rifar isso, jogar isso fora e trocar isso por um peso maior, o que a gente quer? Né? Isso é muito importante, porque às vezes o bebê não tem a tendência a ser um bebê gordinho, né? Não é nem do Lembra da curva modal, né? Que eu falei, né? Da produção, tanto de leite que a gente produz, o ganho de peso dos bebês também é assim. Tem bebês que ganham muito peso, tem bebês que ganham peso na média, a gente fala em média. E tem a curva dele e lá. Tem os bebês que ganham pouco peso, e eu não vou me
não vou me preocupar com ganho de peso baixo se o bebê abaixo da média, próximo da média, mais abaixo. Eu já vi muito profissional da saúde dando complemento para aumentar o ganho de peso no bebê. Quando esse bebê está super se desenvolvendo bem, crescendo, ativo, alerta, mamando forte, chorando forte. Então, a gente tem que avaliar muitas coisas. Só brincando, a gente estava falando disso antes, eu lembrei da história da minha geladeira, né? A gente tinha uma geladeira velha e que funcionava bem, mas era enorme, né? A minha irmã viajou a trabalho e vendeu a geladeira nova dela. A gente olha, puxa, a gente podia ficar com a geladeira nova, que está na garantia ainda, que é um pouquinho melhor, mas ela era menor que a nossa. E a gente teve que decidir se a gente ia ficar com uma geladeira maior e pior, ou se a gente ia ficar com uma menor e melhor. E a gente optou por ficar com a menor e melhor. Então, o que a gente escolhe hoje? Como é que a gente escolhe as coisas, né? Você quer o que é melhor, mesmo que seja um pouquinho menor, ou aquilo que vai ser grandão, mas não vai te dar a melhor qualidade de vida. Então, acho que esse é um ponto importante. Certo. Doutora Dani, agora assim, olhando por outro lado dessa questão, assim, tem mulheres que ou optam por não amamentar pelos seus motivos, né? E tem algumas mulheres que não podem amamentar também, né? Em alguns casos. Como lidar nessa situação? Como lidar com essa frustração? Se é que, no caso das que não querem, né? Vai ter ou não? Porque eu acho que quem para também, assim, hoje em dia tem todo um movimento, e a mulher vai ouvindo a vida toda também a mesma coisa que é importante, amamentar, e aí chega no momento dela, ela não consegue, não vai poder. Como lidar com isso? Isso é uma questão bem interessante, sabe, Paty? Eu tenho alguns pacientes no consultório que passam por essa situação, mas a gente precisa separar as que não querem das que não podem, tá? Das que não querem, foi feita uma pesquisa com essas mães que não queriam amamentar e que não amamentaram, avaliando o porquê que elas não amamentaram e o que elas pensam dessa decisão hoje. E o que os pesquisadores encontraram? Que 96% dessas mulheres que não amamentaram porque não queriam, diziam que se elas tivessem tido mais informação sobre a amamentação, sobre a importância, sobre as técnicas, sobre o porquê de amamentar, ou como fazer a amamentação dar certo, elas teriam tido uma outra decisão lá atrás. Então, o primeiro ponto das mulheres que não querem amamentar ela está amorosamente, suficientemente esclarecida sobre a importância, o preparo emocional, o manejo, o conhecimento, né, de tudo que aquilo envolve, de tudo que a amamentação pode trazer para ela e para o bebê, de como a amamentação não precisa ser doída nem sofrida. Então, o primeiro ponto é esse. A hora que a mulher não quer amamentar mesmo, ela tem que absolutamente ser respeitada. E tá tudo bem. Eu tive colegas de trabalho, médicas, pediatras, né? Que falavam assim, eu não gosto de amamentação, não quero, mas eu vou amamentar porque tem que, né? E aí, o que aconteceu? Que com 2 meses fez uma mastite com abscesso bilateral e teve que interromper porque saía pus mesmo junto com o leite. E aí, né? A gente sabe como o corpo é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso e para quem acredita, para quem não acredita, a inteligência universal do universo, ela faz as coisas da maneira como tem que ser. E era uma decisão que ela não respeitou dela mesma, né? Que ela tentou fazer de outra maneira. Então, eu sou absolutamente a favor do respeito, né? A mulher não quer, ela deve ser respeitada. E a gente entra nas outras coisas, como proteger o vínculo, como proteger o desenvolvimento do bebê quando a amamentação não está acontecendo. Mas... eu, assim, já tive alguns casos de conhecidos. O que a gente costuma comentar, assim, como leigamente, né? Falando, assim, a gente fala exatamente isso, o vínculo. Existem outras coisas além disso e vão acontecer mais coisas além da amamentação mais para frente. E não é o fato de você não poder ou ter optado por não amamentar que vai diminuir o teu vínculo com o teu filho, né? Eu acho que a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, porque eu preciso falar uma coisa importante aqui, viu, Flá? Porque assim, uma coisa é você não querer amamentar, tá? Outra coisa... Não poder, porque não né? teve conhecimento. Outra coisa é não amamentou, ok? Então, vamos separar?
uma coisa entre... tá tudo bem você não amamentar. Não tá tudo bem. Não é a mesma coisa. Mas tá tudo bem se você não amamentou. Eu falo muito isso. Assim, eu sou absolutamente pelo respeito. Não quer amamentar, tá tudo bem. A gente pode, amorosamente, afetuosamente, com conexão, te explicar algumas coisas. E aí tá tudo bem. Só que você decide melhor informada. Aí decidiu, foi pra frente. Lá na frente, a gente vai pensar, não amamentei. Pra trás, é culpa. Daqui pra frente é decisão. É muito diferente. Não tá tudo bem você dar uma mamadeira, você não ir amamentar. Se essa for a decisão consciente e bem informada, tá tudo bem. A mulher tem todo o direito. E como é que faz nessa hora? Faz bloqueio hormonal da descida do leite. O bebê nasceu, já o ginecologista obstetra prescreve algumas medicações que interrompem essa estimulação hormonal. Às vezes, mesmo com isso, tem um pouquinho de produção e tem que repetir. Se repete depois de uma semana, 15 dias. E você bloqueia a produção de leite e aquele leite, aquela mama, evolui de forma mais rápida. E aí, como é que faz? Você vai buscar na alimentação, nos cuidados com o bebê, no dia a dia, estimular o vínculo através dos pontos de apoio que a gente ensina, através das técnicas do Brasilton, da escala de consolo, que eu ensino para as minhas alunas, como você proteger os pontos de apoio psíquico do bebê. Então, basicamente, são 3. O olho no olho, a voz humana e o toque. Então, a mamadeira ou a alimentação artificial é olho no olho. Tem que vir acompanhado disso, sempre, Sempre, né? olho no olho, a voz. Porque a mãe que amamenta, ela tá, que bonitinho, tem fazendo mais lalação. A amamentação demora mais amamentando. Então, tem mais tempo no pele a pele, mais tempo no olho, mais tempo na conversa. Então, isso tem que ser muito protegido, cuidado, estimulado. Né? Um bebê humano, ele não se desenvolve sem um outro humano chamando ele para se desenvolver. Né? Agora, o não poder amamentar existe, né? Por exemplo, pacientes com alguns quimioterápicos que não podem ser interrompidos, algumas radioterapias, mães com algumas doenças infecciosas, como HIV positivo, também. né? A hepatite C é questionável, ela pode ou não pode. A gente não tem, ele está presente no leite humano, o vírus da hepatite C, mas não tem documentação de casos de transmissão pela amamentação. O HIV tem. Né? Então, o HIV tem situações diferentes na África e aqui, ou em países desenvolvidos, inclusive mães em aleitamento materno exclusivo na África, tem uma transmissão menor do HIV, provavelmente por proteção da mucosa intestinal, por menos sangramento, do que nas mães que são HIV e não amamentam. Mas é uma realidade diferente. Tá. E uso de psicotrópicos? Tem alguns que impedem também, né? Ai, ou é discutível também? É discutível, porque a gente pode substituir uma medicação. Eu já tive pacientes assim, né? Tem um banco de dados de informação de medicação que a gente consulta, que é do centro lá da Espanha, do Dr. Carlos Gonzalez, e que tem várias alternativas de substituição. Então, dependendo do caso, né, se for um caso psiquiátrico muito sério, que não, a gente tem que trabalhar em conjunto com o psiquiatra, aquela medicação não pode ser substituída de jeito nenhum. Mas 98% dos casos pode ser substituída, você usar uma alternativa que seja compatível com a amamentação. Né? Que legal. Se a mãe quiser amamentar. Então, o uso de medicação é bem questionável. Tem gente que fala, qualquer antibiótico não pode amamentar. Qualquer remédio para anti-inflamatório não pode amamentar. Tudo não pode amamentar. As minhas pacientes, mesmo elas sabendo, as minhas alunas pacientes, a doutora Dani me falou, prescreveu isso, falou que não posso amamentar. Eu vou lá, printo, faço a pesquisa, printo a tela, mando para elas. Pode. Até agora, né? Se você for pensar com Covid, como que as mulheres que estavam amamentando... Nossa, incrível, né? Do Covid, quanto mais amamenta, mais protegido tá o bebê. Porque ela tá passando os anticorpos, né? A gente não sabe se esses anticorpos são especificamente protetores, mas tem mais anticorpo no leite materno do que no sangue. Então, quando a mãe não pode, aí vai para o mesmo processo, né? Bloqueio hormonal, proteção da amamentação, do vínculo e trabalhar todo esse desenvolvimento óptimo do bebê na conexão com outro ser humano. Que legal. Muito legal, né? E é possível amamentar quando uma pessoa faz um casal, né? Faz ou útero de substituição ou adoção? Ai, que linda essa pergunta. Paty, é super possível. Eu já tive 2 casos que eu acompanhei no consultório.
Mas precisa ter um pré-requisito, né? Tem que ser uma mulher. Tem que ter uma mama. Tem que ter uma mama, né? Tem que ter Feminina. mama. Até hoje, não existe o tempo de vida de um homem você pegar uma mama masculina e estimular para ela fazer lactação. Não rola, né, gente? Não tem jeito. O homem tem broto mamário, tem mama, mas assim, uma mama que seja eficiente para produzir leite, ela tem que ter recebido hormônios femininos durante um tempo de maturação, né? E a gente fala assim, que uma mama de uma mulher de 80 anos que nunca engravidou, ela é uma mama pré-púbere. Então, se a mulher, por exemplo, está adotando, ela nunca engravidou, ela tem uma mama pré-púbere. Então, o que a gente faz numa mama que vai para a lactação adotiva? A gente faz estimulação hormonal. Então, um tempo antes do bebê nasceu, um tempo antes que ela já sabe que o bebê vai chegar numa lactação adotiva, por exemplo, você começa a estimular hormonalmente essa mama com estimulantes, com hormônio e com substâncias que são semelhantes aos hormônios da lactação para estimular um desenvolvimento dessa mama, que durante a gravidez a mama, ela não aumenta só de tamanho, ela aumenta em número de células. As células se multiplicam, as células da glândula mamária, né? E os canaizinhos da glândula, eles também se dividem, se ramificam. A mama se desenvolve, cresce, multiplica, para ela poder ser eficiente para produzir leite. Prepara para isso. Isso. E quando o bebê começa a mamar, ele começa a produzir essa estimulação pela sucção, estimular a hipófise. Então, na maioria das vezes, a lactação adotiva, que a gente fala, pode ser induzida em qualquer mulher. A gente geralmente precisa complementar. Mas o que a gente complementa, né? Faz aleitamento misto, leite materno e leite artificial, com técnicas que protegem e estimulam a produção de leite da mãe. Então, esse bebê não vai para mamadeira, ele não vai para copo, para outras maneiras de sugar, ele suga sempre no seio da mãe, que está com a lactação induzida, com complementação com a sondinha, para ele estar estimulando ao máximo sempre aquela lactação e receber o aporte de leite complementar que ele precisa através das fórmulas. Mas algumas mães conseguem alcançar essa produção de leite suficiente, mesmo sendo adotiva, mas é mais comum em mães que já tiveram uma gravidez anterior, que já tem uma mama que estimulou na gravidez, ela volta para o estado de repouso, que nunca é o ponto zero de uma mulher que nunca engravidou, né? Então, a mama se desenvolve, ela fica madura na primeira gravidez, depois ela volta para o estado de repouso, que já não é mais pré-maduro, ele já é um maduro em repouso. Né? Entendi. Legal. E algumas doenças que podem acontecer na mama durante a amamentação, por exemplo, mastite, candidíase, quais são os sinais, assim, para uma pessoa que está amamentando ficar atenta? Acho que tem 2 pontos bem importantes para a gente saber aqui. Primeiro que a mastite, nem sempre ela é uma infecção. Ela pode ser só uma inflamação. E as pessoas misturam muito isso. O que é inflamação? Aumenta a dor, aumenta o vermelhão, fica inchado, fica quente, mas a gente não tem uma bactéria ali. Quando que isso acontece? Quando tem uma mastite inflamatória, quando fica leite parado na mama, né? Tem outros fatores hoje que estão se avaliando, em questão de composição, de gorduras, mas isso é mais complexo para a gente falar. Mas leite parado na mama vai inflamar, os canaizinhos começam a ser reabsorvidos nos tecidos e inflamar. Então, quando você drena esse leite, esvazia essa mama, e usa um anti-inflamatório, uma medicação só para tirar dores, tirar a inflamação, isso se resolve em 12, 24 horas. Se resolve em um tempo curto. Quando você tem febre alta, quando você tem nódulos na mama, bolotas na mama, quando você tem uma bactéria que vai nesse leite parado, se alimenta do açúcar, começa a se multiplicar e tem uma população bacteriana maior, aumentada, patológica, aí você pode ter infecção nos tecidos. E aí isso pode levar à destruição dos tecidos e a gente tem que dar um antibiótico. Quando é que a gente dá um antibiótico? Quando você suspeita que aquela mastite não é só inflamatória, quando ela pode ter uma infecção. Então, quando você tem uma suspeita de um abscesso, quando você tem febre alta, quando essa dor, esse vermelhão, esse desconforto, né, não que passa, né? Dor, calor, rubor, vermelhão, né? E edema, ele demora mais do que 24 horas, a gente pode estar frente a uma mastite infecciosa. Entendi. E aí, quando com esses sintomas, então, procuro... Sempre que você tiver uma mastite, médico precisa ter uma avaliação médica. E que pode ser feita de forma online, né, gente? Hoje tem a telemedicina. Sim. E a candidíase, ela não tem sintomas tão
tão exagerados de inflamação, então não fica tão vermelho, tão inchado, tão quente, nem com tanta dor, mas ela tem uma dor, que é mais uma ardência, fica um vermelho, um rosado, tem alterações na cor da pele, do mamilo, da areola, tem sensação de coceira ou de queimação, que aí fala mais a favor de candidíase. E também a medicação específica, sempre com avaliação do médico, do profissional de saúde. Sim. Tá bom. Doutora Dani, muito obrigada por ter conversado com a gente. Foram duas conversas maravilhosas. E tem que ter muito mais ainda, porque são assuntos que não se esgotam. Enciclopédia da mãe, muitas dúvidas, né? A gente tem o programa inteiro lá e eu vim trazer um pouquinho. Eu fico muito feliz, queria agradecer muito a oportunidade de poder contribuir com vocês, que a gente possa realmente aumentar o amor no mundo através de relacionamentos mais amorosos entre as mães dos seus bebês e mais amamentações que deram certo. Muito bom. obrigada. Muito obrigada a você, Dani. doutora Dani. Obrigada, Paty. Obrigada. Obrigada a você por ter assistido. Fique com a gente, assista mais vídeos aqui no canal. Beijinho, tchau, tchau.